Tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Lopes, psicólogo e psicanalista. Prazer em revê-los no nosso canal do YouTube. Já peço a vocês, inscreva-se no nosso canal e acione o sino para receber notificações de vídeos futuros, ok? Também deixe o like de vocês. Bom, hoje irei falar de transtornos alimentares, mais focado no transtorno alimentar da anorexia e bulimia. Vamos saber um pouco mais sobre esses transtornos? Bom, existem diversos tipos de transtornos alimentares, porém irei falar mais sobre anorexia e bulimia, assim como dito no vídeo anterior. Mas brevemente irei falar de alguns deles, ok? São nomes até engraçados. Saber quais são? O primeiro é denominado de pica. O nome pica vem do pássaro, que ingere qualquer tipo de alimento. Esse, a pessoa com transtorno, também tem o hábito de ingerir coisas que não são propriamente alimentos, como, por exemplo, qualquer tipo de objeto que a pessoa tem um desejo de ingerir, ou alimento sem um preparo adequado para a ingestão. Outro tipo de transtorno é a vigorexia. Esse não é um transtorno alimentar clássico, mas sim uma dismorfia corporal, que tem uma ligação com as fobias. A obsessão aqui está na ideia de um corpo perfeito, com músculos fortes e torneados. A vigorexia é mais comum em homens jovens, que se submetem a uma rotina exaustiva e exagerada de exercícios físicos. Outro tipo de transtorno é a druncorexia. Já nesse transtorno alimentar, a pessoa tem um hábito de substituir a comida por bebidas, como uma maneira de inibir o apetite e assim emagrecer. Um outro tipo de transtorno é a fatorexia. Esse é o contrário da anorexia. A pessoa está muito acima do peso e tem a imagem falsa ou distorcida, olha-se no espelho e acha que está magra. Por fim, a pregorexia. Esse transtorno trata-se de um conceito super recente e abrange qualquer transtorno alimentar que ocorra ao longo dos 9 meses de gestação, ok? Pode ser anorexia, bulimia, compulsão alimentar, entre outros tipos de transtornos alimentares, ok? Bom, agora vamos saber mais sobre anorexia e bulimia e suas principais diferenças. A anorexia e a bulimia são transtornos alimentares psicológicos e de imagem, em que as pessoas possuem uma relação complicada com a alimentação, podendo trazer diversas complicações para a saúde da pessoa, caso não seja identificada e tratada. Enquanto na anorexia a pessoa não come com medo de engordar, na bulimia a pessoa come tudo o que deseja, mas depois provoca vômito, pela culpa ou remorso que sente, com medo de engordar. Apesar de serem semelhantes em alguns aspectos, a anorexia e a bulimia são transtornos diferentes, devendo ser devidamente diferenciadas para que o tratamento seja o mais adequado possível. Citarei algumas diferenças básicas entre bulimia e anorexia. A anorexia é um transtorno alimentar psicológico e de imagem, em que a pessoa enxerga-se gorda, apesar de estar abaixo do peso ou no peso ideal, e por causa disso a pessoa passa a ter comportamentos muito restritivos em relação à comida. Como, por exemplo, a pessoa recusa comer e tem medo constante em ganhar peso, come muito pouco e tem sempre pouco ou nenhum apetite. Está sempre de dieta e conta todas as calorias dos alimentos ingeridos. Os pacientes começam a restringir o consumo de alimentos que eles consideram muito calóricos, e esses cortes ficam cada vez maiores. Ao mesmo tempo, distorcem a própria imagem corporal e continuam a achar que estão acima do peso. Aí a importância de um processo psicoterapêutico para adequar a sua autoimagem, pois a pessoa está com a visão distorcida de si mesma e nega esse fato, apenas ela não percebe. Já a bulimia também é um transtorno alimentar. No entanto, esse caso, a pessoa quase sempre tem um peso normal para a idade e altura, ou está ligeiramente acima do peso e deseja perder peso. Normalmente, a pessoa com bulimia come o que tem vontade. No entanto,
depois acaba por possuir sentimentos de culpa e remorso. Por isso, pratica atividades físicas de forma intensa e exagerada. Vomita logo após as refeições ou faz uso de laxante para evitar o ganho de peso. Mas as principais características da bulimia são desejo de perder peso, mesmo quando não necessitam, a prática exagerada de exercícios físicos com a intenção de emagrecer, ingestão exagerada de alimentos devido à compulsividade, uso regular de remédios laxantes e diuréticos, perda de peso apesar de aparentarem comer muito, e por fim sentimentos de angústia, culpa, arrependimento e medo e vergonha depois de comer em excesso. Quem tem esta doença tem sempre a tendência para tentar esconder o problema e por isso come muitas vezes escondida, não conseguindo muitas vezes se controlar por conta da compulsividade. Além disso, devido ao uso frequente de laxantes e estímulo do vômito, podem também ter alguns outros sinais e sintomas, como alterações nos dentes, sensação de fraqueza, sensação de tontura e inflamação frequente na garganta por conta dos vômitos provocados, ok? Falar um pouco sobre a compulsão alimentar. A compulsão alimentar está presente na bulimia. A questão da compulsão é o exagero mesmo. A pessoa devora uma quantidade enorme de comida. Alguns chegam a ingerir de 4.000 a 15.000 calorias em poucos minutos. A média recomendada para um adulto saudável são de 2.000 calorias por dia. Outra questão importante a saber é como diferenciar a anorexia e a bulimia? Bom, para distinguir entre esses dois transtornos, é necessário focar nas principais diferenças, pois, embora parecer bem diferentes, podem ser facilmente confundidas. Assim, as principais diferenças entre essas doenças e transtornos, na anorexia nervosa, a pessoa deixa de comer e nega-se a comer e tem perda de peso grave. Também tem grande distorção da própria imagem corporal, vendo algo que não está de acordo com a realidade. Começa muitas vezes na adolescência. A negação da fome é constante, geralmente afeta pessoas mais introvertidas. Não vê que está com o problema e acha que seu peso e seu comportamento estão normais, ok? Já na bulimia nervosa, a pessoa continua comendo, na maioria das vezes compulsivamente e em exagero. Faz uma menor distorção da imagem do seu corpo, vendo muito semelhante à realidade. Começa muitas vezes na idade adulta, por volta dos 20, 21 anos de idade. Existe fome e ela é referida. Geralmente afeta pessoas mais extrovertidas. O seu comportamento causa vergonha, medo e culpa, ok? Tanto na anorexia como a bulimia, por se tratarem de transtornos alimentares e psicológicos, necessitam de acompanhamento médico especializado, sendo necessárias sessões de psicoterapia com o psicólogo, psiquiatra e consultas regulares com o nutricionista, para que sejam verificadas as deficiências nutricionais e possam ser estabelecida uma relação mais saudável com a comida, ok? A causa e etiologia dos transtornos alimentares, por ser considerada como multifatorial e de difícil interpretação, identificação e manejo, sabe-se que a interação entre fatores genéticos, ambientais, socioculturais, biológicos, psicológicos e emocionais. Esses são as principais causas para o desenvolvimento dos transtornos alimentares. No entanto, alguns autores que estudam o tema mais profundamente acreditam que os fatores externos são mais relevantes do que os fatores genéticos na gênese dos transtornos alimentares. Alguns estudiosos do tema afirmam que o aumento da prevalência dos transtornos alimentares está intimamente ligado a questões sociais, culturais e econômicas do mundo moderno. No Ocidente, isso se dá de modo especial, onde o belo deve ser magro,
A influência da mídia promove distúrbios da imagem corporal. Modelos, atrizes e outros ícones femininos ao longo das décadas vêm se tornando cada vez mais magras. A mídia causa um impacto negativo nos indivíduos que têm transtornos alimentares, ao veicular técnicas não saudáveis de controle de peso, como, por exemplo, exercícios físicos rigorosos e dietas drásticas, o que faz com que os mesmos sintam-se pressionados para serem magros, um tipo de ditadura da beleza. Alguns estudos revelam que adolescentes expostos à mídia, em sua maioria, são insatisfeitos com sua imagem corporal, o que realmente faz sentido, uma vez que esses transtornos iniciam-se mais no período da adolescência, não é verdade? Bom, encerrando mais um vídeo, obrigado a todos, prazer novamente em estar com vocês. Se gostaram desse vídeo, deixe o like de vocês, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber notificações de vídeos futuros. Caso tenha alguma dúvida, deixe algo escrito nos comentários, ok? Também visite o nosso site celolopes.com.br. Próximo vídeo falarei sobre o luto, ok? E sobre suas possíveis complicações, caso não sejam elaborados no devido tempo. Até breve, um forte abraço a todos.